Meu convidado de hoje empreende no mundo digital desde 1995, fundou a primeira startup em 1996 e é uma pessoa que está sempre pesquisando novas soluções para aumentar a eficiência de um negócio. Seja bem-vindo, Fábio Seixas, obrigado por estar aqui em mais uma edição de O Rio é Tech. Eu queria saber sobre esse início, como era empreender lá atrás, na era da internet, não era nem a vapor, a manivela, e como é o atual ambiente digital, como é que você faz essa comparação? Maravilha, Beto, obrigado pelo convite, estar aqui conversando um pouquinho com você. Realmente, a gente viu a internet nascer, né? Eu estava dentro da Embratel quando a internet se tornou comercial no Brasil e vi toda a coisa nascendo e florescendo desde lá. Eu sempre tive uma veia muito de empreender e sempre tentei empreender desde o comecinho e não foi diferente no mundo da internet. Mas lá atrás você tinha muito mais dificuldade de empreender do que você tem hoje, né? Eu lembro de algumas situações, por exemplo, onde eu tinha que, para ter um servidor na internet, eu tinha que comprar um servidor, levar dentro de um provedor, instalar ele fisicamente para conseguir botar um site no ar, né? Então eram outras dificuldades, né? Você não tinha tanta infraestrutura, até a própria conexão com a internet não era tão boa, né? Era via linha telefônica. Então, apesar de ser um mercado amplo e aberto para a gente aproveitar as oportunidades, você não tinha nem tantos usuários e nem tinha tanta infraestrutura. Então, acho que a grande diferença hoje é que a gente tem, né, infinidade de gente usando a internet, milhões de oportunidades e uma infraestrutura completamente bem estabelecida, o que baixa a dificuldade de você criar um negócio no mundo digital. Por outro lado, você tem muito mais gente fazendo coisas digitais e a concorrência também aumenta. Então, são duas faces da mesma moeda. Uhum. Agora, você falou de empreender. Eu acho que a própria palavra empreender, na época, pouquíssima gente usava. Não tinha muito, né? Essa atividade não era muito vista pelos brasileiros, principalmente jovem, né? Eu acho que... Como é que foi isso? Como é que quando você falou pro teu pai, pô, vou empreender, pai? A minha mãe ficava louca, porque eu ficava pulando de um negócio pro outro, ela queria que eu trabalhasse, arrumasse um emprego. Mas, enfim, acho que sim, era bem diferente, né? Eu acho que na época você tinha muito mais o conceito de empresário, né? Aquela coisa que o cara tem uma empresa né? E o empreendedor traz uma outra proposta, né? Uma proposta de, enfim, eu vou criar um negócio, mas vou fazer isso com uma pegada mais moderna, talvez, né? E aí eu acho que o termo foi pegando. Foi pegando, exatamente. Então vamos falar sobre a camiseteria, que foi uma das empresas, né? O Fábio é um serial empreendedor serial. Fez tanta empresa que fez a empresa até comigo. É verdade. De aplicativos. Então, assim, você tem muita experiência nisso e a camiseteria, com certeza, acho que foi talvez a tua empresa que você mais se dedicou, né? Sim, a camiseteria foi um marco na minha vida, foi uma empresa que, de certa forma, me projetou no mercado, me fez ficar mais conhecido. Foi como eu te conheci. Exatamente. Foi uma empresa de e-commerce de moda que eu criei em 2005. E é interessante porque, naquela época, a categoria moda na internet, no varejo virtual, nem figurava entre os 10 principais categorias. E eu fiquei nesse ciclo da camiseteria durante 10 anos. Quando eu saí, em 2015, a categoria de moda era a segunda categoria mais importante do varejo eletrônico no Brasil, né? Então, de certa forma, ajudei a construir esse segmento no Brasil. Foi uma jornada muito interessante, aprendi demais, conheci muita gente, tanto no segmento quanto artistas, designers. A camiseteria tinha uma inovação de ser uma coisa mais colaborativa, né? Exatamente, muito crowdsourcing, em termos que nem se falavam na época. A gente estava fazendo isso aqui no Brasil em 2005. Então, foi uma oportunidade fantástica para mim de conhecer gente, de conhecer inovações. Eu me lembro da gente conversando nessa época e eu ficava muito impressionado como você lidava desde com a logística, tinha uma história até de Vitória, que vocês iam fazer em Vitória alguma coisa, e também do marketing. Foi uma escola incrível, né? Porque ali você fez de tudo, né, na empresa, né? Quando a gente opta por criar uma empresa com recursos próprios, né, com sua própria força e o pouco capital que você tem, você acaba não tendo muitas oportunidades de ter um time fantástico, incrível e gigante. Então, você tem que fazer muita coisa por conta própria. E sim, eu lidava com tudo. Eu lidava com financeiro, com produção, com marketing, com RH, com logística, com tecnologia, obviamente, que é a minha área.
Mas é sempre um grande desafio para quem está empreendendo dessa forma, né? Fazer o bootstrapping, como o pessoal chama, né? Entendi. Agora eu vou falar um pouco de coisas mais novas e que tem a ver com a tua atual empresa, né? Eu vou citar uma frase que eu peguei de um post seu no LinkedIn, que é do Mark Andreessen, né? Que é meio que um guru, né, de tecnologia e empresário que em 2011, desculpe, ele falou que ele fez um artigo explicando por que o software estaria comendo o mundo, né? Numa tradução livre. Você tem falado muito sobre a importância da inteligência artificial, que é o tema que a gente fala todo episódio aqui do Rio Tech. Mas eu achei legal o teu approach explicando isso, né? E eu queria que você falasse um pouco, você está também com a pegada de mostrar para os empresários qual a melhor maneira de utilizar a inteligência artificial, porque você vai ter que utilizar. Aí tem uma parte lá que você fala da padaria, que até uma padaria vai ser uma empresa de inteligência artificial. Conta pra gente por quê. Eu vejo, assim como aconteceu com o software e com a própria internet, né? E isso linka muito com o artigo do Mark, de que aquela coisa ela passa a ser tão importante para o dia a dia das pessoas e das empresas que você não vê mais como um diferencial, e sim como algo que faz parte do seu dia a dia. E você hoje não consegue pensar nenhuma empresa trabalhando sem software, sem um computador rodando um sistema operacional, acessando um sistema de gestão ou qualquer tipo de sistema para a empresa funcionar. E simplesmente faz parte do dia a dia das empresas, né? A própria internet se tornou o dia a dia também das empresas. Ninguém mais vive sem internet. Você não tem como criar um negócio sem se relacionar de alguma forma online. E a visão que eu tenho é que o que aconteceu com o software e com a própria internet vai acontecer também com a inteligência artificial. Ou seja, ela vai, ao longo dos anos, ela vai passar a ser uma coisa muito mais inserida no nosso dia a dia e até, de certa forma, quase transparente, que vai estar inserido em tudo que a gente faz, né? Então, hoje uma padaria não funciona sem software. Talvez há 20 anos atrás funcionasse. Hoje não funciona. Você tem que ter um sistema de gestão, você tem que ter uma emissão de nota fiscal eletrônica que o governo te obriga, você precisa de um software, você tem a maquininha do cartão. Isso tudo, no final das contas, é software. Uhum. E o que eu acho que vai acontecer é que a inteligência artificial ela vai ser embarcada em tantos aspectos da nossa vida que ela vai virar uma infraestrutura. E nisso que eu falo que todas as empresas vão ser uma empresa de inteligência artificial, da mesma forma que hoje todas as empresas são empresas de software. Mas eu achei legal os exemplos que você deu sobre a padaria. A padaria é muito curiosa, né? Tipo assim, como assim uma padaria tem inteligência artificial, né? Não, você falou, porque a padaria vai ter que fazer... O que vai ajudar... Por que ela vai ser uma empresa também de inteligência artificial? Aí você falou, né? Ele escreveu. Porque ela vai ter que analisar o que está saindo mais, né? As fotos, quer dizer, as receitas, né? Sim, você vai poder criar uma receita nova usando inteligência artificial, você vai poder usar a inteligência artificial para analisar dados de forma muito mais eficiente, o que traz uma melhoria para o negócio. Enfim, acaba sendo uma ferramenta. E acontece com toda inovação, né? Ela começa com uma inovação, uma coisa que mexe muito, mas depois essas inovações vão entrando no nosso dia a dia, né? Vai sumindo, assim, né? Vai se mesclando, né? Aí você, cara, desde sempre, eu acho isso muito legal, é um cara que vive pensando em melhorar processos, né? Times, performance, resultados. E em relação às novas configurações de se trabalhar, que vieram, né, foram bastante alteradas e sacudidas, né, com a pandemia, o remoto, o híbrido, o presencial e outras coisas. Qual a sua opinião sobre isso? Eu vi você falar sobre que não precisa se escolher uma para a empresa inteira. Sim. Fala um pouco sobre isso. Eu acho que hoje o mercado está vivendo uma certa... um certo debate acalorado sobre se o home office veio para ficar ou não e tudo mais, né? A minha empresa atual, a Softo, eu trabalho remoto desde 2013. Então, eu vivi o remoto antes da pandemia. E o remoto pós-pandemia é outra coisa, diferente, né? Até em termos de infraestrutura mesmo, de acesso e tudo mais. Mas eu já fazia home office desde 2013. E acredito muito nesse formato. Mas eu não sou leviano de achar que o home office funciona para tudo. Uma fábrica que precisa do cara apertar o parafuso, óbvio que não vai ter home office, né? Esse é o caso extremo. E no meio termo, você tem diversas empresas que, em áreas das suas empresas, precisam de uma atuação presencial ou híbrida, mas que em outras não precisam. E eu uso muito o meu segmento, que é o segmento de desenvolvimento de software. É o tipo da área que não precisa de presencial de forma alguma, nem híbrido, nem completo. Você pode fazer uma operação
100% remota e muito eficiente, né? É óbvio que para você manter uma eficiência num cenário de home office, você usa ferramentas diferentes, playbooks diferentes. Não adianta você pegar o mesmo playbook de construção de cultura numa empresa presencial e tentar aplicar no remoto. Não vai funcionar. E aí é onde eu acho que reside a grande debate sobre essa questão do que funciona ou não funciona. Muitas pessoas que conhecem só um playbook de presencial descartam o home office porque não conhecem o playbook do home office. Uhum. Então, e aí eu acho que cabe esse espaço das empresas olharem e falar assim, olha, essa área aqui eu acho que funciona bem o remoto, eu vou dar essa oportunidade para esse time trabalhar dessa forma, mas uma outra área que, obviamente, eu preciso de uma coisa mais presencial, eu vou, obviamente, fazer um híbrido ou fazer um presencial completo. Vocês lá na Software, então, são totalmente não presenciais ou vocês têm umas reuniões? Não, a gente é 100% remoto. 100% remoto. Eu até tenho um escritório lá na região do Porto, aqui do Rio, né? Lá mas quase não uso. Eu vou para sair um pouco de casa, mas às vezes eu fico sozinho lá e é um escritório pequeno, mais para a gente ter uma presença mesmo, mas está todo mundo 100% remoto. E são espalhados pelos estados do Brasil ou por países do mundo? Como é que é só carioca? Como é não, tem o time carioca é o menor deles. Eu tenho um time grande em Floripa, São Paulo, obviamente. Mas eu tenho gente do Nordeste, do Norte, o que é, de certa forma, uma grande oportunidade para essas pessoas acessarem mercados que antes não acessavam porque não tinham a proximidade necessária. Mas eu também tenho time de fora. Então, eu tenho time no Canadá, tenho time Angola, Índia. Então, isso tudo, a construção de um ambiente, de um modo de trabalho remoto, te permite acessar pessoas que antes você não acessava. Sim. Então, vamos falar da Software, que é a tua atual empresa, e vamos explicar para o público, né? Eu também. E o conceito do SaaS, né? Que é Software as a Service, o software como serviço, que é um conceito importante, que tem a ver com a Software, né? Sim. Tem tudo a ver com a Software, que é a empresa do Fábio. E sobre o Web3, que vocês falam um pouco sobre a Software, SaaS e Web3. Legal, a Software é uma empresa de desenvolvimento de software, né? A gente presta serviço de desenvolvimento de software customizado para as empresas, e a gente atua em algumas áreas, entre elas a própria inteligência artificial, aí também o Web3. A gente tem competência para desenvolver software desse tipo, né? Para esses segmentos. O Software as a Service é um formato que a indústria construiu nos últimos 10, 15 anos, mais ou menos, de como você vende o software que você constrói. Antigamente você comprava software por licença, né? Você comprava a licença do Windows para instalar no seu computador. E aí as empresas começaram a alugar o software. Eu vou deixar o software disponível na web e vou cobrar uma mensalidade para você usar esse software. E isso a gente chama de Software as a Service. E a gente ajuda diversas empresas a desenvolverem seus softwares as a service. Uma outra área que surgiu ali por volta de 2015, começou a surgir com a chegada do Bitcoin, né, e dos protocolos descentralizados, que é a Web3, que permite um desenvolvimento de um software baseado em princípios de descentralização. Né? Blockchain, Bitcoin, Ethereum, smart contracts, etc. Isso permite um novo paradigma de software, um tipo de software diferente, que ele não roda num único computador, que garante diversas coisas como integridade, inviolabilidade, etc., transparência, etc., e que está abrindo diversas oportunidades para o mercado inovar, principalmente na área de finanças, mas também em outras áreas. Legal. A gente tem falado bastante também, blockchain também é uma palavra que está sempre pintando aqui, e o Brasil está bem posicionado na questão, né, da Drex, da moeda digital. Sim. A gente, né, o Banco Central é muito respeitado, né, em função disso. Vamos falar agora um pouco, o nome do programa é o Rio é Tech. Você é um empreendedor que está desde 95 empreendendo no Rio de Janeiro. Que você acha que o Rio tem de mais positivo para quem quer empreender na área tecnológica e o que você acha que poderia melhorar? Tá. Eu sou fã do Rio de Janeiro, já tive diversas oportunidades de ir para São Paulo e recusei, até porque São Paulo está a uma ponte aérea de R$300 daqui, né? Então eu, inclusive, vou a São Paulo todo mês. Obviamente lá se tem uma concentração maior de negócios acontecendo. Mas eu amo o Rio de Janeiro, acho essa cidade fantástica. Acho que aqui a gente tem a infraestrutura adequada para receber quem quiser se instalar na cidade para empreender. Quando a gente fala de empreendimento digital, você não está ligado necessariamente a uma oportunidade local.
Então, você pode estar empreendendo de qualquer lugar. Então, eu acho que, nesse sentido, você poder criar um negócio digital que vai atender Brasil inteiro ou o mundo inteiro, o Rio passa a ser uma base muito interessante, porque é uma cidade agradável, é uma cidade que tem um calor da população fantástico, tem a infraestrutura necessária, tem o seu network, tem os seus eventos acontecendo. Não é uma cidade pequena, obviamente, não é. Então, acho que você tem um contexto agradável para empreender no digital. Talvez, se você olhar um pouco mais para o local, você tem alguns desafios maiores. Mas no digital, acho que é uma excelente base para você se instalar. Ainda mais quando você tem essa coisa do remoto, que você não fica limitado só aos recursos locais. Você pode expandir um pouco mais. Mas eu fico pensando se eu fosse um nômade digital, se eu parasse no Rio um dia, eu talvez não quisesse mais sair, né? Eu conheço muitos. Eu vejo muitos estrangeiros, né, ou de outros estados que pararam por aqui, né? E a gente tem visto aí alguns movimentos do poder público bem interessantes, né? Os incentivos, a área do porto, o esforço em trazer eventos importantes para o Rio. Acho que isso tem sido bem interessante. O próprio Web Summit, que foi uma vitória enorme para a cidade, o Rio Innovation também. Então, esses são todos aspectos que favorecem, que trazem uma competitividade interessante em relação a outras cidades do Brasil. O aspecto difícil, eu acho que é um pouco, né, as mazelas da cidade, né, de você talvez assustar um pouco quem está vindo de fora para cá, pelo que a mídia transmite. Eu acho que é até um pouco exagerado. Né? Dá para você viver bem aqui no Rio, mas essa imagem às vezes prejudica um pouco. Tirando isso, eu acho que isso é um reflexo de problemas locais, né, que a gente tem aqui no Rio, como toda grande cidade tem. Mas eu acho que é uma oportunidade fantástica, é um lugar fantástico para trabalhar. Não saio daqui. Vou para São Paulo, mas volto. Fabinho, para terminar, nisso tudo, esse mundo louco que a gente está vivendo, né, onde você deve ter visto com certeza as imagens geradas pela Sora lá, né, pela mecanismo de inteligência artificial, né, do ChatGPT, agora para imagem. Como você vê? É uma coisa mais assim, aberta assim, do Fábio, que é um cara que está sempre pensando no futuro. Você está mais otimista? Você está pessimista? O que você acha no curto prazo que vai acontecer? A questão dos empregos, de atividades que vão sumir? Qual a tua pensata que você está sempre pensando, né, sobre as coisas? Sobre isso, para a gente terminar aqui, porque o nosso tempo está quase acabando. Olha, eu sou sempre otimista com tecnologia. Acho que eu olho sempre pelo prisma positivo da chegada das novas tecnologias. Especificamente de inteligência artificial, eu acho que o próprio nome da tecnologia assusta um pouco, né? Vou substituir a inteligência humana com isso. E não é verdade. Quando você olha como que a tecnologia de fato funciona, ela é poderosa, mas ela não substitui nada, né? Eu acho que o grande poder que a inteligência artificial traz é de se juntar com o ser humano e produzir coisas muito melhores. Uhum. Então, a minha visão em relação ao emprego, por exemplo, é uma visão de que a gente vai ter mudança, movimentos, né, de demandas, de perfis de profissionais, o que acontece em qualquer inovação tecnológica, mas no final das contas a gente vai ter um ganho de oportunidades de evolução da humanidade de maneira geral, do perfil do trabalho e tudo mais. Eu vejo como uma forma positiva. Né? Tem desafios locais, pontuais, uma ou outra profissão está sendo mais sacrificada, sem dúvida. Uhum. Né? Mas, de maneira geral, o resultado final acho que vai ser muito, mas muito positivo, tanto em termos de volume de trabalho, quanto em produtividade, qualidade de vida, etc. Eu acho que a IA vem a agregar nesse sentido, de tornar a nossa vida mais agradável. Tem desafios? Tem um monte de desafio, tem um monte de incógnita do que vai acontecer, como é que as pessoas vão usar, e as pessoas usam a tecnologia para o bem e para o mal, né? Usam a internet para o bem e para o mal para fazer fraude. Então, a gente tem que ficar atento para isso. Mas eu acho que vale a pena a gente olhar sobre a ótica da positividade, né? Das oportunidades que essa tecnologia vai trazer. Legal. Então, com essas palavras otimistas do Fábio Seixas, meu convidado de hoje aqui do Rio ETEC, a gente encerra essa edição. Espero vocês na próxima e eu te agradeço muito, Fabinho, por essa oportunidade aqui. Muito legal nos vermos, né, mais uma vez, né, um cara que eu estou sempre esbarrando aí e sempre com coisas legais. Então, muito bacana, mais uma vez, te ver aqui e a gente bater esse papo. Até a próxima, pessoal. Um abraço.